A paz do Senhor Jesus. Você sabe diferenciar o filho pródigo da ovelha perdida? Fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar a diferenciar. Fica até o final do vídeo que eu vou trazer aqui algumas características e você vai saber identificar quem é quem. Nós vemos que existem muitos pastores aí sendo condenados, digamos assim, julgados e condenados por tratar o filho pródigo como realmente ele deve ser tratado. E tratar a ovelha perdida como realmente ela deve ser tratada. Só que muitas pessoas não sabem diferenciar quem é quem. E aí termina achando que o pastor está sendo injusto, que o pastor agiu errado. Então eu trago aqui a diferença, algumas características de cada um para você saber identificar cada um. Primeiro de tudo, nós temos que saber que tanto o filho pródigo como a ovelha perdida, todos dois são de Deus. Todos dois fazem parte do trigo, todos dois fazem parte do povo que vai morar no céu. E uma das características do filho pródigo é que ele decide se afastar de Deus, ele decide se afastar do Pai, ele decide se afastar da casa do Pai, ou seja, da igreja, ele decide se afastar dos seus irmãos, aqueles que estavam lá na casa do seu Pai, os irmãos na fé, os irmãos em Cristo. Lembrando que quando a Bíblia fala de irmãos em Cristo, irmãos ali na Bíblia, está falando sobre o trigo, sobre aqueles que são irmãos em Cristo, aqueles que compartilham a mesma fé. Não está falando aqui, que o filho pródigo é irmão, digamos assim, irmão de sangue, da ovelha perdida, mas é irmãos na fé. Amém? Então, o filho pródigo, ele decide por conta própria sair da casa do pai, decide se afastar do pai, consequentemente decide se afastar ali dos seus irmãos em Cristo. Ele decide. E aí ele pede o quê? A herança que lhe cabe, ali a parte da herança que é dele. Ele pede, se afasta do pai e vai embora. Se afasta, não quer saber mais, abandona o pai, abandona Deus e vai embora, vai curtir a vida, vai usar ali a sua herança, vai usufruir da sua herança, vai curtir, vai se divertir, vai para a festa. É uma das características do filho pródigo. Lembrando que o filho pródigo e a ovelha perdida, todos são de Deus, mas devem ser tratados de forma diferente. E aí é que entra muitas vezes o julgamento, Ali a condenação de muitas pessoas que condenam ali o pastor porque não entendem a diferença. Eles devem ser tratados de forma diferente. Então, uma das características também do filho pródigo é que ele pega ali a bênção, ele pega ali o seu milagre e vai embora, se afasta de Deus, se afasta da igreja e vai curtir a vida. Nós não olhamos um filho pródigo e vemos ele triste, abalado ou sofrendo. Nós olhamos ele se divertindo, feliz, mesmo longe de Deus, mesmo longe do Pai. É uma escolha dele, ele escolheu. Mas uma das características também que diz aqui no texto, na Bíblia, quando fala do filho pródigo, diz também que ele é o filho mais novo. Então nós entendemos que ele pode sim também se encaixar como um novo convertido, alguém que não é maduro na fé, alguém que não sabe de fato toda a palavra, alguém que é realmente o filho mais novo, que chegou há pouco tempo. Então nós vemos isso no filho pródigo. Nós vemos também na palavra de Deus que esse filho pródigo, ele por si só decide se afastar de Deus e por si só ele decide voltar para os caminhos do Senhor. Ele decide voltar para Deus. Ele que quer voltar para Deus. Quando passa ali o efeito da bênção, passa ali o efeito da herança, passa ali o efeito do milagre, ele começa o quê? A sofrer, ele começa a sentir falta da casa do Pai. Ele começa a sentir falta da igreja, ele começa a sentir falta de Deus, ele começa a sentir falta dos seus irmãos na fé. Ele começa a ver que aquele ambiente que ele está vivendo não é o suficiente para lhe trazer paz de espírito, não é o suficiente para lhe trazer o amor de Deus, não é o suficiente para lhe trazer o abraço de Deus, não é o suficiente para lhe trazer ali a alegria, a verdadeira alegria, que é a alegria do Espírito. Então ele por si só, ele decide sair e por si só ele decide voltar para Deus. E aí a palavra de Deus nos diz que quando ele decide voltar, ele não decide voltar soberbo, ele não decide voltar se achando, ele decide voltar humildemente ali. Ele diz que ele não merece nem ser chamado de filho. E ali ele se reconcilia
com Deus, se reconcilia com o seu pai. Então ele mesmo decide voltar. Não é o seu pai que vai atrás dele. Ele percebe que a sua vida sem Deus, que a sua vida sem o seu pai, que a sua vida sem a igreja, sem aqueles irmãos na fé, a sua vida, digamos assim, está em preto e branco, né? Preto e branco, não está colorido, não está bom, não está alegre para ele, e ele sente falta e ele mesmo decide voltar. É o que a palavra de Deus nos diz sobre o filho pródigo, né? Ele volta humilde, né? E às vezes, o interessante, é importante lembrar que às vezes as pessoas que estão de fora vê ali aquele filho pródigo, né, se divertindo, afastado de Deus, afastado da igreja, afastado dos seus irmãos na fé. Muitas pessoas até dizem assim, nossa, e o pastor não foi atrás dele, ele se afastou e o pastor não está nem aí com ele. E pode também até o filho pródigo pensar ali no seu íntimo, mesmo ele não querendo voltar para a igreja, mesmo ele não querendo voltar para Deus, mesmo ele não querendo ter amizade com seus irmãos na fé, ele pode também pensar ali lá no seu íntimo, dizer, nossa, eu me afastei e o pastor nem veio atrás de mim, né? Por que o pastor não foi atrás? Porque não aconteceu nada para que ele saísse da igreja, ele saiu porque ele quis. Quando o pastor olha a vida dele, ele está bem, ele está se divertindo, né? E também é importante lembrar que o filho pródigo, ele não quer ser achado, né? Isso é uma característica bem importante você saber. Ele não quer ser achado, ele pega, né, a sua herança, o seu milagre, a sua bênção, vai se divertir. Nós olhamos para ele, não vemos ele de cabeça baixa, não vemos ele triste, não vemos ele precisando de ajuda, vemos ele muito bem, né? E ele também, ele tenta também se esconder ali do pastor, ele não quer conversa de fato com o pastor, ele não quer conversa com pessoas da igreja, ele não quer, digamos assim, ser achado, né? Ser encontrado. Por quê? Ele não quer ser encontrado, ele não quer ser achado, porque ele não é a ovelha perdida, ele é o filho pródigo. Por isso o pastor não vai atrás, né? Deixa ele vir, ele vai voltar e ele vai voltar humildemente, né? Pedindo perdão a Deus, se reconciliando com Deus. Então é importante você saber que o filho pródigo, mesmo sendo de Deus, ele deve ser tratado diferente da ovelha perdida, né? Então existe isso e nós devemos entender de fato quem é quem. Por quê? Porque tanto muitos pastores são julgados, né, por tratar como realmente deve ser tratado, o filho pródigo, né, como também, às vezes até o filho pródigo, né, fica ali pensando, nossa, o pastor nem veio atrás de mim, mas o pastor, ele sabe quem é quem, ele sabe como tratar, né, ele sabe como deve de fato tratar cada pessoa, ele conhece quem é a ovelha perdida, ele conhece quem é o filho pródigo, ele conhece quem é o bode, ele conhece quem é a ovelha, ele conhece quem é o joio, né, o trigo, ele conhece ali quem é quem. Então, nós vemos que, muitas vezes, né, os pastores, eles são julgados, condenados injustamente, né? Por isso a importância de saber. E agora nós vamos aprender sobre a ovelha perdida. O que é a ovelha perdida, né? Ela também faz parte da casa do Pai. Ela também faz parte do rebanho. Ela também faz parte do povo que vai morar no céu. Porém, ela é diferente do filho pródigo. Como é que ela é? Ela não decide se afastar do rebanho, ela se perde. Ou seja, o filho pródigo tinha a intenção de fato de ir embora, mas a ovelha perdida não tem a intenção de se afastar, ela não tem a intenção de ir embora, ela apenas se afasta. E aí, por ela se afastar, né, muitas vezes, qual é o motivo dela ter se afastado? Né? Às vezes é um motivo interior, é um conflito interior que ela está vivendo. Né? Ela não aprendeu o caminho de fato, não conseguiu ali viver no caminho de Deus, não conseguiu viver ali com o pastor e terminou de alguma forma ela se afastando do rebanho, ou seja, ela se perdeu. Então a primeira característica é quando nós olhamos para essa ovelha perdida, nós vemos que ela não está bem, ela está triste, né? Está acontecendo alguma coisa, ela não está bem, ela não está se divertindo, curtindo ali a herança, o milagre, a bênção que acabou de receber. Ela está triste, ela não recebeu a herança, ela não recebeu o milagre, a bênção, ela só está ali no cantinho dela, ela se afastou, né? Digamos assim, ela se isolou, digamos assim, aconteceu alguma coisa, né? Que ninguém sabe, só ela sabe, de repente ela se perdeu do caminho do Senhor. Então essa é a diferença
da ovelha perdida para o filho pródigo, né? Nós olhamos para a ovelha perdida e não vemos ali ela se divertindo bem, vemos ela ali precisando de fato de ajuda. Ela apenas se perdeu e ela não sabe voltar. Ela precisa de ajuda, né? Então, uma característica também dela é que ela se deixa ser encontrada. Ela se deixa ser encontrada, né? Ela não foge do pastor, ela não foge de Deus, ela quer ser encontrada, porque quando uma ovelha se perde, ela não está bem, né? Ela está ali suja, ela está ali precisando de alimento espiritual, precisando da palavra, está ali isolada, está com medo, né? Está passando várias coisas ali na cabeça da ovelha perdida, então ela se deixa ser encontrada. Quando o pastor vai atrás dela, ela encontra o pastor. Ela quer ser encontrada. Então, essa é uma característica bem importante que diferencia bastante do filho pródigo. O filho pródigo não quer conversa com o pastor e vai embora, não quer conversa. Já a ovelha perdida, ela quer, né? Então, é interessante saber sobre isso, né? E outra coisa que nós também podemos aprender sobre a ovelha perdida é que a ovelha perdida, né, antigamente, a ovelha no caso sendo animal, né, os pastores, quando via que aquela ovelha se perdia muito, fugia muito, o pastor quebrava a pata dela, né, daí vem a expressão quebrar as pernas da ovelha, né, o pastor quebrava ali a pata dela, para quê? Para que ela não viesse fugir mais, porque ela fugindo ia fazer mal a ela mesma, né? Ela ia viver mal, ela não ia andar nos caminhos que deve andar, ela não ia andar nos caminhos do Senhor. Então a ovelha perdida tem disso, né? E como é que um pastor espiritualmente vai quebrar as pernas da ovelha, digamos assim? Quando ela foge, a ovelha tem que entender que o pastor conhece de fato o caminho correto. Então o pastor vai disciplinar, o pastor vai trazer a palavra verdadeira, o pastor vai ensinar a palavra, o pastor vai ensinar coisas, né, no seu dia a dia, como ela deve se comportar, como a ovelha perdida deve agir em situações do seu dia a dia, da sua casa, da sua família, né, trazendo ali, o pastor vai estar trazendo ali uma palavra espiritual, né, uma palavra, o alimento, no caso, espiritual, né, para ela, para ensinar ela a agir da forma correta, como deve agir, para quê? Para que ela venha saber se cuidar, né, no futuro, para que ela venha saber como ela deve agir em cada situação. Então o pastor vai quebrar as pernas dela nesse sentido, vai quebrar as pernas. E quando o pastor quebra as pernas dela nesse sentido aí espiritual, ensinando, disciplinando, muitas vezes até também castigando, né, ensinando ela, dizendo como ela realmente deve ser, né, o que ela deve fazer para andar nos caminhos do Senhor. Nesse período aí, ela vai estar bem, ela vai estar sendo alimentada espiritualmente, ela vai estar sendo cuidada, né? Ela vai ter alguém para cuidar dela, para orar por ela, ela vai ter alguém para ensinar ela a passar por aflições, por tribulações, em posse de vitória, ela vai estar ali, né? Estou falando aqui do verdadeiro pastor, não do lobo. É bom lembrar que tanto existe o lobo como existe o pastor verdadeiro. Mas o pastor verdadeiro, ele vai ensinar ela a andar nos caminhos do Senhor. E ali naquele período, ela vai se apegar mais ao pastor, porque ela vai se sentir bem. E ela vai começar a achar que aquele momento em que ela esteve precisando de alimento, o pastor estava ali, o alimento espiritual, em que ela estava precisando ser ensinada, disciplinada, o pastor estava ali, e ela começou a viver bem. Então ela vai entender que aquilo é o melhor para ela. Então ela vai se apegar mais aos caminhos do Senhor. Então para isso serve, né, quebrar as pernas, né, da ovelha espiritualmente, ensinar o caminho que deve andar. Para quê? Para que ela venha viver bem. E ela vai entender que ela está bem. Então, por isso, ela não vai querer mais fugir dos caminhos de Deus, porque ela vai se sentir bem. Amém? Então, é importante você aprender sobre esse assunto para que você venha diferenciar quem é, né, cada um. Quem é o filho pródigo e quem é a ovelha perdida. É preciso você entender sobre isso para que você não venha condenar ninguém, nenhum outro pastor, né? Ou achar que o filho pródigo é a ovelha perdida, ou achar que a ovelha perdida é o filho pródigo, e vai dar ali aquela confusão, e muitas vezes até também condenando o pastor. O pastor sabe quem é quem, sabe como deve ser tratado cada pessoa, porque ele tem discernimento de Deus, sabedoria, tem o Espírito Santo de Deus, e Deus ele não chama ninguém sem ele capacitar, Deus não chama ninguém sem ele orientar. Deus não pega um líder e joga ali no altar e abandona, não, Deus está ali cuidando, Deus está ali capacitando o líder e está, né, mostrando ao líder quem é quem, está dizendo como o líder deve
tratar cada um. Então é importante saber que mesmo tendo muitos falsos profetas, falsos pastores, mas ainda existe um povo de Deus, escolhido, chamado por Deus, capacitado por Deus. Amém? Então fica aí esse ensino, compartilhe. Se esse ensino foi bom para você, compartilhe. Se você gostou, curta aí também. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Amém?